Olá a todos, meu nome é Raquel Teixeira e eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a carreira médica no século XXI. Então, primeiramente, eu queria me apresentar. Eu sou cearense de nascimento, paulistana de coração. Eu nasci, passei a minha infância e minha juventude em Fortaleza, fiz faculdade de medicina na Universidade Federal do Ceará. E no quinto ano, quando eu tinha 24 anos, eu passei a sonhar em fazer residência em São Paulo. Eu já era apaixonada pela endocrinologia e quando cheguei na residência de clínica na Escola Paulista, eu me apaixonei pela medicina de emergência. Fiquei 10 anos morando em São Paulo, onde fiz residência de clínica, de endócrino, fui preceptora da residência de clínica da Escola Paulista e assistente da enfermaria de endócrino lá também. E fiz mestrado também em medicina de urgência na Escola Paulista, mas em 2020, eu mudei minha vida, voltei, retornei ao Ceará e atualmente eu atuo como médica pesquisadora na área de farmacologia clínica na Universidade Federal do Ceará. Sou assessora médica do Grupo Pardini, onde atuo junto ao laboratório da Unimed aqui, além de fazer consultório presencial e online. Então, acho que a primeira dica para quem ainda está na graduação é que diversifique as suas atividades extracurriculares e não se especialize precocemente. Acho que essas são duas coisas que a gente precisa pensar quando a gente está na faculdade, já que, na verdade, a gente precisa tentar ter uma experiência completa e, ao mesmo tempo, ampla dentro da medicina. É claro que se você não nasceu, numa família de médicos onde você pode minimamente conhecer o ambiente da faculdade e o ambiente da profissão, acho que vale a pena buscar um mentor, alguém com quem você possa conversar, tirar dúvidas, te ajudar nas suas escolhas dentro da universidade e no internato, na residência, na verdade até na vida da medicina. Acho que o mais importante e um recado maior que eu posso deixar para vocês é: seja curioso, né? O médico, ele nunca deve deixar de ser uma pessoa curiosa. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem durante a carreira. E aí, quando a gente pensa em carreira médica, a gente pensa sempre em uma escalada uníssona, né? Uma escalada linear na carreira, onde a gente vai chegar num topo e a gente muitas vezes coloca aí algumas metas para chegar. Mas, na verdade, a coisa se parece muito mais com essas montanhas lá no fundo, cheias de subidas e descidas, e não é uma carreira, né, uma coisa linear. E aí acho que hoje em dia, na atualidade, um dos maiores dilemas, acho que quando a gente está terminando a nossa formação e na graduação, é o dilema entre eu vou escolher o caminho da residência médica ou o caminho da pós-graduação. Eu digo para vocês que esse dilema, ele não era um dilema que eu passei na minha época, né? Então, ele nasceu ou ele se criou no advento da medicina particular, onde a gente teve aí uma ampliação do número de escolas médicas no país, e o número de residências ele permanece mais ou menos estável. Então, a gente teve também, nessa mesma tendência do aumento das escolas médicas, a gente teve também um aumento do número de pós-graduações, o que, por um lado, conseguiu interiorizar e democratizar o ensino, né, na pós-graduação, né, a pós-graduação médica em si, mas, na verdade, a gente precisa discutir quais são as vantagens e as desvantagens dessas duas modalidades. Primeiramente, a residência médica, o que eu posso dizer para vocês é que não é uma carreira fácil, né? A gente tem aí, de acordo com a resolução da Comissão Nacional de Residência Médica, que a carga horária é de mais ou menos até 60 horas semanais. A gente sabe que em alguns estágios e até alguns programas excedem essa carga horária, o que faz aí uma carga horária de 2.880 horas anuais. 90% dessa carga horária ela é prática, então mais ou menos 10% é carga horária teórica, porque a ideia da residência médica é exatamente ser aprendizado em serviço. Normalmente a gente tem carga horária de plantão, independente aí da especialidade que você vai prestar,
e após 24 horas de plantão, o residente tem direito a pelo menos 6 horas de descanso pós-plantão, né? 6 horas subsequentes ao final desse plantão de 24 horas. Pelo menos uma, né? Vamos falar de folga, pelo menos uma folga semanal e férias anuais de 30 dias consecutivos. Ao final da sua carreira, seja de acesso da residência, seja de acesso direto, seja de subespecialidade, você garante ao final da residência médica, se a sua residência estiver ligada a um programa que tenha registro no Ministério da Educação, você garante que você pode levar o seu diploma no conselho do seu estado e conseguir o que a gente chama de RQE, que é o registro que todo médico precisa para se intitular especialista, né? Então, aí é importante saber, então, salientar para todo mundo hoje tem redes sociais, que o médico ele só pode se apresentar como especialista em qualquer área, no meu caso, clínica médica e endocrinologia, se eu submeter o meu diploma ao conselho, e aí ele me dá esse número desse registro, que pode ser pesquisado, inclusive, pelos pacientes no site do CFM, tá? Em relação à pós-graduação, a coisa é um pouco diferente. Então, enquanto na residência a gente tem uma bolsa de estudos, então, minimamente você tem aí um salário, um ressarcimento, né, do seu trabalho devido à sociedade, ao hospital, ao serviço que você está ligado. Na pós-graduação, na verdade, na maioria das vezes elas são pagas, né? Então, você tem que dispor desse dinheiro, a carga horária ela é muito menor, a maioria das pós-graduações acontece ou mensalmente ou aos finais de semana, então numa carga horária muito reduzida em relação à residência, e a maior parte da carga horária é teórica, pela própria forma, né, quando se estabelece essas pós-graduações. E para você se dizer especialista, e para você ter esse registro junto ao Conselho Regional, é necessário que você faça uma prova de título de especialista junto à sociedade que você está pleiteando. Vamos dar o exemplo da endócrino. Se eu não tivesse feito residência de endócrino na Escola Paulista ou em qualquer serviço que seja minimamente credenciado, eu precisaria fazer uma pós-graduação e teria que me submeter obrigatoriamente à prova de título para depois desse título eu ter, na verdade, a possibilidade de fazer meu registro. Então, isso é uma coisa importante, porque a gente vê com esse advento das pós-graduações, o advento também das novas especialidades médicas que não existem, né? Então, é importante a gente chamar a atenção para, se você te oferecer um curso de pós-graduação, se informe primeiro se esse curso ele vai ser aceito para você realizar a prova da sociedade, se você não vai ter que fazer aí depois, muitas vezes, até 2, 3, 5 anos de experiência para prestar a prova, e se não essa especialidade, ela consta no rol da AMB, que é a Associação Médica Brasileira, e também no rol do CFM, tá? Então, acho que aí o grande plot twist ou as turning tables dessa questão da pós-graduação é que especialização, que é um tipo de uma pós-graduação, é um tipo de especialização, não necessariamente te faz especialista. Então, acho que é importante, na hora que a gente vai ponderar que caminho seguir, e isso é uma decisão profissional de carreira super importante, a gente precisa ponderar tudo isso, né? Nem sempre o caminho mais fácil é, de fato, no final, o que te garante aí os louros ou o movimento de carreira que você estava buscando, tá? Então, eu já deixo aqui o meu próprio depoimento, e eu sei que os meninos do Medicina em Mim também concordam comigo, então eu vou falar que essa minha opinião, ela é pessoal, mas acho que no meio onde a gente convive é muito, vamos dizer assim, todo mundo está de acordo de que a residência médica ainda é a melhor forma de garantir a formação do médico especialista, apesar da gente ter críticas e achar que esse modelo ele pode ser aprimorado, tá? Então, aí depois que eu decidi que tipo de pós-graduação eu vou fazer, eu preciso definir aonde que eu vou me especializar, né? E aí a dica que eu dou para vocês de como escolher isso, busca hospitais escola. Acho que um hospital escola, ele normalmente já é feito e organizado num modelo que predispõe, que te ajuda a aprender em serviço, né? Se você tem interesse de fazer especialização, residência num serviço fora do seu serviço de graduação, ou mesmo que você não tenha esse interesse, acho que é importante conhecer outras realidades. Tenta fazer um eletivo durante a graduação ou durante aquela primeira residência, pede um estágio para você conhecer melhor esse serviço.
Um ponto importantíssimo, acho que cada vez mais a gente precisa se preocupar com isso, é que a gente precisa saber se esse serviço ele é comprometido com a prática baseada em evidências, né? Não adianta mais a gente ficar naquela do, o chefe de serviço, ele é maravilhoso, ele é o nosso papa e ele faz assim porque ele faz assim. E aí a gente precisa responder à pergunta clássica, se vale a pena sair da minha cidade e buscar um outro centro para fazer especialidade médica. E aí, no meu caso, eu saí de Fortaleza, que já era uma capital, uma universidade federal com uma boa reputação, fui para a Universidade Federal de São Paulo, né, Escola Paulista de Medicina, e eu posso dizer para vocês com toda a tranquilidade, hoje em dia, né, com uma certa distância histórica das dificuldades que a gente passa quando a gente vai morar em outro lugar, que realmente não tenho dúvida nenhuma de que foi muito importante. Tá? E aí, quando a gente fala de carreira médica, eu acho que a gente precisa pensar em desenvolvimento pessoal, né? Pessoal nosso enquanto profissional. E aí, acho que todo mundo tem, eu vou chamar aqui esse termo de hard skills, mas todo mundo sabe que uma das coisas que a gente busca durante a faculdade, durante a graduação, desenvolvimento acadêmico, habilidades técnicas, né? Então, mas você ter apenas as hard skills, então buscar apenas desenvolvimento técnico científico, ele não é mais suficiente para você ter aí uma carreira de sucesso ou crescer adequadamente como profissional. Se você só tem as hard skills, você é o House, que para assistir um seriado é uma pessoa interessantíssima, né? Ele é uma figura interessante, um misantropo praticamente, mas para trabalhar ou para ser paciente dele, eu imagino que ele não fosse a nossa primeira escolha, ou ele não é mais esse tipo de médico, esse tipo de conduta não é mais aceita. E aí a gente passa para o outro lado do desenvolvimento pessoal, quando eu estou falando de soft skills, então a gente precisa desenvolver liderança e trabalho em grupo, essencial, empatia e comunicação, solução de problemas, criatividade, gestão do tempo e ética profissional. Quando eu falo especialmente de comunicação, e eu falo em comunicação no sentido de que a gente precisa desenvolver também soft skills, e elas são habilidades que podem ser desenvolvidas e aprendidas, assim como as capacidades técnicas, eu preciso colocar e sustentar essas minhas soft skills numa base sólida de hard skills. Senão eu viro qualquer um dos nossos exemplos de médicos charlatões aí do Instagram, né, que tem um bom desenvolvimento de comunicação e empatia, muitas vezes, mas que vendem soluções absurdas, né, que não estão calcadas na boa prática. E aí, se vocês não seguem, sigam o Dr. Charles, né, que é o nosso charlatão preferido, que faz aí uma crítica, uma sátira muito interessante a isso. Então, falando um pouquinho mais de soft skills, acho que trabalho em grupo, comunicação e empatia são os 3 grandes pilares que o médico precisa desenvolver durante toda a sua carreira, né? E aí, quando eu falo de criatividade, eu falo também de a gente conseguir transformar as adversidades. Essa foto, ela não está aí por acaso, ela é no pronto-socorro da escola, quando eu era chefe de plantão e liderava esse monte de gente aí, essa equipe enorme, né, de médicos de todos os níveis. Então, é importantíssimo a gente aprender a se comunicar tanto com os pares quanto com os leigos, a gente conseguir falar uma língua que se compreenda e, dentro da adversidade, reagir com criatividade. E aí é aqui que eu entro numa parte interessante, que é da telemedicina, que também para dividir um pouquinho da minha experiência. Hoje em dia, a telemedicina, a teleconsulta, ela responde por 70% a 80% do meu faturamento de consultas, né? E aconteceu na minha vida de forma não planejada, na verdade, né? De forma muito curiosa. A pandemia começou, eu tinha 2 pacientes diabéticas que estavam grávidas e que elas iam toda semana no consultório. E o que aconteceu é que, de repente, a clínica fechou por quase 3 semanas, na época do lockdown, e eu precisava continuar vendo essas pacientes. E aí, como eu fui convidada para testar uma plataforma de um grande laboratório em São Paulo, eu comecei a fazer consulta por teleconsulta e fui me interessando e minha clientela foi aumentando. Aí, quando eu vim para Fortaleza, em 2020, o que aconteceu é que eu trouxe na minha carteira, né, trouxe vários dos pacientes que já eram meus doentes e queriam continuar acompanhando comigo e ampliei, vamos dizer assim, né, para dentro do país e para outros estados a minha área de atuação.
Então, a gente precisa, para começar, de um sistema online de marcação de consultas, obviamente um prontuário eletrônico que atenda a LGPD, uma plataforma onde eu possa realizar as consultas de forma segura dentro dela, com um termo de consentimento para o paciente, para ele entender as limitações da telemedicina, a cobrança, uma forma de cobrar online para esse paciente, e aí eu ofereço para todos os meus doentes o telemonitoramento, eles têm um canal direto comigo, né, através de um aplicativo de mensagens de celular. Tá? Quando eu comecei a fazer teleconsulta, então a teleconsulta ela já existia, tá? Antes de 2020, de uma forma muito incipiente, uma grande discussão com a comunidade médica, ainda que resistia bastante, né? Mas ainda em 2020, o Ministério da Saúde regulamentou de forma emergencial a teleconsulta pela necessidade que a gente teve no começo da pandemia, mas esse ano o CFM já ratificou a telemedicina no Brasil, liberando, então, as regras para teleconsulta, teleinterconsulta, telediagnóstico, telemonitoramento ou televigilância, teletriagem e até teleconsultoria, tá? Dessas modalidades, eu faço teleconsulta, teleinterconsulta e telemonitoramento dos meus pacientes. Então, eu acho que é uma coisa que é uma tecnologia que veio para ser incorporada, que veio para ficar realmente, e vai no movimento da medicina de que as novas tecnologias vêm para somar, né, com o desenvolvimento médico, né, desenvolvimento da medicina em si. E acho que a gente, enquanto profissional, precisa tanto se adaptar quanto conhecer essa linguagem, se apropriar disso para nossa prática, né? Que dá para vocês. Eu queria dizer para vocês que eu estou à disposição para a gente conversar, bater um papo aí sobre novas tecnologias, sobre como usar a medicina, né, sobre desenvolvimento de carreira, e aí terminar com essa frase da Simone de Beauvoir, que a inércia é que é a morte, a lei da vida é mudar. E eu queria também aproveitar para agradecer imensamente o convite do pessoal da Medicine Me e da Medicine Me Academy para estar aqui falando um pouquinho e contando um pouquinho da minha experiência dentro dentro da universidade, dentro da carreira médica, e especialmente os últimos 2 anos aí dentro, né, desse mundo da telemedicina. Muito obrigada.